Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, um dia muito especial para nós. Um dia onde contamos com um novo membro no nosso time. Principalmente agora para falar de um tema que gostamos tanto, como meteorologia e astronomia. E uma pessoa que merece muitos créditos, é uma sumidade. Precisei até de uma colinha aqui para contar um pouquinho para vocês a respeito do currículo dessa pessoa. Então, agora, no dia 17 de agosto, ele completa 66 anos de idade, dos quais 47 foram destinados à área de geologia, meteorologia e astronomia, sendo formado e pós-graduado nestas áreas e com mais de 16 cursos de especializações nesse segmento. Por 12 anos, chefiou o Observatório Astronômico da Escola Municipal de Astrofísica. Por 40 anos, foi instrutor de astronomia da Escola Municipal de Astrofísica, o Planetário Municipal de São Paulo. Possui mais de 13 obras publicadas. Foi também consultor da editora Rio Gráfica, colaborador da Folha de São Paulo e ministrou curso pioneiro de astronomia em português pela internet através do portal terraeducativo.com. Narrou mais de 1.750 apresentações ao vivo no Planetário Municipal de São Paulo. Também fez mais de 1.300 sonoplastias para outras apresentações no planetário. Ministrou mais de 150 cursos, dentre diversos temas, como astronomia, fundamentos de astrofísica e até mesmo meteorologia. Ministrou aulas pelo planetário para faculdades como USP, São Carlos, Unicamp, PUC e Unesp. E um item extremamente importante também, que por 14 anos ministrou cursos dentro da Unináutica. Paulo, seja muito bem-vindo ao time, meu amigo. Obrigado, querido. Paulo, com essa apresentação, né? Eu vou te falar. Jô. É uma honra, né? É uma honra. Para mim também. Muito. Aqui estarmos juntos aqui, Obrigado. mais uma vez aqui, tendo a oportunidade aqui de trazer para os nossos amigos do mar, ou Mar de Amigos, né? Perfeito. Um pouco, né? Desse grande conhecimento que você tem. Muito obrigado. Né? Então, gostaria que, se você pudesse explanar um pouco aqui para o nosso Mar de Amigos, a definição das 4 estações climáticas que nós temos no ano, né? Se você puder explanar um pouco sobre as características de cada uma, Perfeito. Né, eu acho que é de grande contribuição. Legal. Bom, as estações do ano se constituem, na realidade, num ciclo anual, né? À medida que a Terra vai realizando sua translação em torno do Sol, as modificações que acontecem na superfície do planeta, nos 2 hemisférios, acabam gerando diferenças muito grandes no nosso ambiente. Por exemplo, na atualidade nós estamos atravessando o inverno do hemisfério sul, concomitantemente o verão no hemisfério norte. Nosso inverno tem características muito diferentes do inverno do outro hemisfério. Enquanto lá as temperaturas são extremamente baixas, aqui no hemisfério sul as temperaturas não são tão com valores negativos. É muito difícil você ter temperaturas abaixo de 0 dentro do nosso hemisfério, a não ser no extremo sul da América e no continente da Antártida. Mas aqui no território brasileiro, tirando-se a Serra Gaúcha e a Catarinense, nós não temos praticamente temperaturas negativas. Então é um inverno ameno. Nossa primavera um pouco mais chuvosa, o verão extremamente chuvoso e o outono já assume características intermediárias. Primeira parte dele, muita chuva, o final do outono já com um clima um pouco mais seco que propicia as observações do céu. Ao longo também desse ciclo das estações, produzido pela translação da Terra e a inclinação do eixo do nosso planeta, também você vai observar no firmamento mudanças significativas nos tipos de nuvens. E, portanto, a gente pode, com uma simples observação, também caracterizar o ciclo das estações através da observação astronômica e a meteorológica. Fantástico! Então nós podemos dizer que as estações do ano aqui no Brasil, elas começam quando?
Bom, no nosso caso, iniciando-se o ano, todo bom ano, como você sabe, começa lá em 1º de janeiro. A primeira estação do ano a se iniciar é o outono, por volta do dia 20 de março. Depois, em sequência, o inverno, com início em torno de 21 de junho. Setembro, em torno do dia 22, 23, a nossa primavera. E a última estação do ano a se iniciar é o verão, por volta aí do dia 21 de dezembro. Então, normalmente, quando a gente está lá na escola, aprendemos no ciclo das estações a frase célebre, né? Quais são as 4 estações do ano? Aprendemos a recitar primavera, verão, outono e inverno. Isso, na realidade, é a sequência do hemisfério norte, né? Para nós, aqui no hemisfério sul, outono, inverno, primavera e verão. Como fomos colonizados por povos do hemisfério norte, esse conhecimento precisa ser adaptado à nossa realidade. Então, o nosso ciclo de estações, apesar de ser semelhante com relação aos aspectos astronômicos e meteorológicos, é diferente nesse sentido. A primavera não é a primeira estação do ano para nós, é o outono e assim por diante. Então isso não cai no Enem. Não cai no Enem. Com certeza. Ô Paulo, me fala uma coisa. Com relação à ótica do navegador, porque nós temos períodos muito bons durante o inverno, durante o outono, para a navegação. O que você diria com relação a essa ótica? Tá. Em particular, o outono tem uma característica interessante para o navegador. De todas as estações do ano aqui no hemisfério sul, é aquela em que os ventos sopram com mais intensidade. O nosso inverno é bastante seco, o que propicia trajetos para o navegador de longo percurso sem a apresentação de grandes problemas. Talvez a pior estação para navegar seja o verão, por conta da aproximação das tempestades, principalmente aquelas de fim de tarde, né? Que a gente até consegue, de certa forma, olhando o firmamento ao longo do dia, prever a situação meteorológica que vai vir nas horas seguintes. Mas o verão é bastante chuvoso, né? E nós temos essa característica, muitas tempestades ocorrendo, geralmente em final de tarde. A primavera é a estação bastante amena. Em compensação, também não tem lá muitos ventos para o navegador. Talvez seja a mais sem graça, vamos dizer assim, sob esse ponto de vista. Mas então, pensando, né, do ponto de vista do navegador, o que você diria que seria a melhor estação para que ele pudesse... Eu acho que seria o inverno. No inverno ele teria mais segurança, apesar de não ser de longe a estação mais atrativa do ano para o navegador, né? Apesar de que no verão também, eu mencionei a questão das chuvas, isso não acontece em todos os dias, né? Passamos eventualmente por um período dentro do verão em que as tempestades acabam não ocorrendo. Mas é sempre muito importante para o navegador perceber alguns sinais que o tempo nos fornece, justamente para prever alguma situação emergencial que você possa enfrentar em horas futuras. Mas o verão também é uma estação interessante para se navegar, principalmente pelo apelo das temperaturas mais altas, né? Sim. Convida a gente a ir ao ambiente marinho. Mas, ô Paulo, você acabou de citar a palavra previsão, né? E nós estamos constantemente vendo erros de previsão, né? Eu não sei por qual motivo, mas geralmente se noticia a previsão tal e ocorre o contrário, né? Então, essas previsões, com quanto tempo de antecedência podemos ter uma previsão mais assertiva? Perfeito. Bom, deixa eu só comentar uma coisa. Em relação a esse processo das previsões, se nós pensarmos até uns 20, 25 anos atrás, realmente era muito complicado você ter uma previsão do tempo assertiva, ou seja, você consultou a previsão, aquilo é o que vai acontecer realmente. Davam-se uns erros fantásticos. Primeiro porque há 30 anos aproximadamente, nossa rede meteorológica dentro do território brasileiro era muito pequena. Hoje nós já temos estações esparramadas por todo o Brasil. Além disso, contamos com satélites meteorológicos próprios, satélites brasileiros, que investigam principalmente a formação de nuvens nas regiões amazônicas e do Pantanal, que regula muito o clima, por exemplo, do estado de São Paulo. Então, se você me perguntar em relação às previsões atuais, eu diria que nosso acerto já está acima dos 90%.
E, portanto, você pode utilizar esses dados com segurança. O que acontece muitas vezes é que nós consultamos informações provindas de órgãos que não são tão assertivos quanto outros. Eu recomendaria inicialmente o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem um site muito bem montado, previsões de tempo muito boas, né? Outros também, ligados principalmente às universidades brasileiras, o Centro de Previsão de Tempo em Bauru e assim por diante. Alguns aplicativos para celular e para computadores também são muito bons, e à medida que o tempo vai passando, nós temos notado um aumento na taxa de acerto dessas previsões. De um modo geral, quando eles fazem a previsão do tempo, eu diria em torno de 7 a 10 dias, você pode confiar plenamente naquilo. Além de 10 dias, aí a previsão já cai em termos de acerto bastante. Reduz-se para uns 60% e com 15 a 20 dias, em torno de 50% de chance daquilo estar correto. Paulo, a gente costuma falar às vezes, eu não sei, até queria saber da sua opinião, se isso está certo ou errado, que em alguns momentos o clima não obedece aquilo que é previsto dentro daquela estação. E dentro desta afirmação, eu lhe pergunto o que a gente pode esperar para... Nós temos ainda mais 2 estações para este ano de 2022, e o que a gente pode esperar delas para este período? Tá. Na verdade, o que você mencionou é uma coisa muito importante, pelo seguinte, nosso clima é afetado por diversas características do entorno aqui do território brasileiro. Em especial, em algumas ocasiões, ocorre um fenômeno no Oceano Pacífico que se chama El Niño. E também, em outras ocasiões, no mesmo oceano, principalmente na costa do Peru, o Laninha. Esses fenômenos, que são de aquecimento e resfriamento da superfície do Oceano Pacífico, acabam interferindo no clima em todas as regiões do território brasileiro. Então, muitas vezes a gente tem um esquema da previsão do tempo, digamos, idealizado para cada estação do ano, mas algumas circunstâncias que ocorrem periodicamente acabam interferindo nessas características gerais que a estação do ano tem. Então, daqui para frente, a gente poderia esperar talvez o seguinte, baseado no que já observamos neste ano. Uma primavera amena e muito provavelmente um verão mais seco do que o normal. Nosso outono foi um outono mais frio do que está sendo o nosso próprio inverno, né? Nós estamos com temperaturas relativamente altas no inverno de 2022, que são coisas atípicas. Então, são coisas que aconteceram aqui no nosso entorno que acabaram interferindo no ciclo das nossas estações. Então, eu diria, é muito difícil ainda para 3 meses à frente se dizer com segurança como vão ser essas estações do ano da primavera e do verão. A menos do que está acontecendo agora, a gente pudesse extrapolar nesse sentido. Uma primavera um pouco mais amena e eu acho que um verão um pouco mais seco, né? Mas isso também não é uma batida de martelo, né? Isso pode se alterar nos próximos dias. E se tiver alguma alteração, a gente acaba informando também, né? Olha, gente, muito legal. Espero que estejam gostando desse vídeo. Não esqueçam de curtir este conteúdo, se inscreverem em nosso canal. E eu gostaria de pedir para vocês para comentarem esse vídeo, até para a gente saber se faz sentido esse conteúdo para vocês ou não, para que a gente possa trazer o Paulo aqui para mais itens a respeito da parte de meteorologia. E eu acho que tem um recado também a respeito. E com certeza, né, Paulo? Porque esse tema ele é muito amplo, né? É um tema muito amplo, é um tema que desde que se tem registro na humanidade tenta dominar a previsão climática, né? E a gente, como está com algo vivo, né? Algo que tem transformações que são inerentes à questão do homem, e então nós precisamos sim da tua colaboração. E ao mesmo tempo, se você puder nos dar uma dica, né, porque você tem um site, né, tem um site, Paulo tem um site que oferece muitas informações e que você pode falar o nome do site, nós vamos até deixar aqui na nossa página aqui a descrição. Mas, por favor, qual é o site? Esse site que nós colocamos na internet no ar já há uns 15 anos atrás, mais ou menos, é para informação das pessoas nessas 3 áreas, na geologia, meteorologia e astronomia, que são as áreas de atuação do nosso observatório, que se chama Observatório Céu Austral.
E o site é céuaustral.pro.br, não é .com. Muitas vezes a pessoa acaba digitando já direto .com e acaba não entrando. É .pro.br. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Poxa, mais uma vez, né, queremos te agradecer. Imagina, prazer. Esse teu tempo, né, e explanando um pouco, claro que rapidamente, né, mas futuramente teremos esses temas assim discutidos com maior abrangência. Legal. Né? Muito Obrigadão. prazer. Obrigado. Abraço. Obrigado, hein? Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.